Olá, tudo bem? Meu nome é Fabrício, estamos no início de 2016 e esse será um vídeo que vai tratar de um assunto bem delicado. Eu vou falar da miséria e dos miseráveis e o meu sentimento de pena dos miseráveis, de muita pena, de dó mesmo. Importante que você assista até o final esse vídeo. Atualmente no mundo, mais de 3 bilhões de pessoas vivem com menos de 2 dólares por dia. Eles jogam esse valor, 2 dólares por dia, é a medição da miséria. Eles medem em dólar porque é uma moeda quase que universal. Então, imagina que 3 bilhões de pessoas vivem com menos de 2 dólares por dia. Mais de 1,5 bilhão de pessoas, desse total, quase metade vive com menos de 1 dólar por dia. Então você vê que é quase nada praticamente. É difícil imaginar como essas pessoas sobrevivem. Milhões de pessoas não têm acesso a nada, educação, saúde, são analfabetos, não têm acesso à água, não tem nada, não tem absolutamente nada espalhados pelo mundo. Em muitos países, mas principalmente nos países asiáticos e na África, mas também existem essas pessoas nos países desenvolvidos. Até nos Estados Unidos tem pessoas que passam necessidades, na própria Europa, que agora está aumentando bastante. E é claro que na América, no Brasil, o Brasil, embora tenha se destacado nos últimos anos com a diminuição desse tipo de coisa, né? O próprio programa Bolsa Família alavancou e está sendo elogiado no mundo inteiro por causa disso. Mesmo assim ainda tem muita pobreza, ainda tem muita necessidade, as pessoas não têm acesso às coisas. Outra coisa importante a falar esse ano é que justamente esse ano, em 2016, a riqueza de 1% da população mundial se equivaleu e está ultrapassando a riqueza dos outros 99% da população, mostrando a grande concentração de riqueza e renda exorbitante no mundo, mostrando essa injustiça absurda que existe no mundo. Os 3 homens mais ricos do mundo, as 3 fortunas maiores do mundo, equivalem a mais do que os 40 países mais pobres. Ou seja, 3 homens no mundo têm mais que 40 países mais pobres no mundo. Esses são dados que eu pesquisei na internet. Não é difícil de encontrar essas pesquisas. Eu não vou ficar colocando aí. Vocês podem olhar no Google, em vários sites. Tem os relatórios da ONU, várias instituições que cuidam dessas pesquisas, desses levantamentos que combatem a pobreza pelo mundo, né? E a gente chega à conclusão que há muito sofrimento no mundo. São milhões e milhões de pessoas que não têm acesso à água potável. Milhões de pessoas morrendo de fome todos os dias. E isso é extremamente perturbador e de alguma forma temos que lutar para que isso mude. E por isso que eu venho dizer aqui esse vídeo falando dos miseráveis. A pena que eu sinto deles, porque se não acontecer uma transformação, uma mudança rápida, estaremos diante de uma tragédia humana inimaginável. Na minha opinião, nós já estamos, diante dessa tragédia absurda, de pessoas morrendo sem necessidade. Daria sim para que todos tivessem condição de viver bem, mas infelizmente a ganância de poucos não permite. E são justamente esses poucos que infelizmente não são tão poucos assim que eu queria falar. Esses é que são os miseráveis. Os miseráveis são aqueles que estão andando em carros luxuosos, mergulhados nos seus vícios, mergulhados em suas fantasias, mergulhados em seus mundos corruptos e particulares, de luxos, de vaidades. Essas pessoas sim são as miseráveis. Para exemplificar mais facilmente, aqui no Brasil os miseráveis estão batendo panela e vestindo camisas amarelas e indo para as ruas. São as pessoas que têm tudo, elas têm telefones celulares de R$1.000, andam em carros bons, comem muito bem, comem tanto que precisam fazer dietas e cirurgias plásticas para remover as gorduras em excesso. Estes são os miseráveis de compaixão, os miseráveis de
tolerância, eles têm muito ódio, eles são os miseráveis de amor. Essas pessoas possuem muitas coisas e mesmo assim ainda cultivam ódio no coração, são raivosas, são ingratas, são más. E por que eu tenho dó? Justamente por isso. Porque essas pessoas tendo todas essas coisas, comendo bem, tendo lazer, tendo bastante lazer, tendo dinheiro, tendo poder, tendo luxos, mesmo assim essas pessoas são infelizes, são raivosas e estão reclamando. Se essas pessoas que não têm dinheiro, que não têm nada, recebessem comida, recebessem um básico para sobreviver, elas ficariam extremamente felizes. Agora, esses outros que têm tudo, o que mais eles podem ganhar? Se com tudo que eles têm, eles são assim, estes são os verdadeiros miseráveis. Não conseguem ser felizes com o que têm. Essas pessoas sim, são dignas de dó e de pena. Pessoas que têm tudo, que têm tantas coisas, que têm casa boa, têm saúde, estão sempre reclamando, estão insatisfeitas, estão revoltadas. Essas são as pessoas que são dignas de completa dó e pena. Porque nunca serão felizes se não limparem o coração. Porque elas já têm tudo, não tem como dar mais. Elas sentem tanta inveja. Eu vejo pessoas aí morando em casas bacanas, em locais legais, e sentem ódio de pessoas invadindo locais abandonados pelo Estado para montar os seus barracos. Aquela área que estava abandonada, ninguém queria. Então um grupo de pessoas invade para montar o seu barraco e o cara que mora na sua mansão está xingando e com ódio, em vez de agradecer o que tem, a vida que tem, as coisas que tem. Este é o miserável. Este sim é um sofredor e nem sabe disso, tão sofredor que é, de ter todas essas coisas e não conseguir ser feliz. Com isso eu não quero dizer que as pessoas não podem brigar, não podem lutar por mudanças, como muitas pessoas querem mudanças aqui no Brasil, como eu citei o exemplo das pessoas que estão batendo panelas. O problema é que a grande maioria dessas pessoas que estão batendo panela e indo para a rua não estão nem aí com a pobreza, com as outras pessoas, com a corrupção. Elas estão aí com o seu ego, com o seu próprio umbigo. Elas estão aí com os seus luxos. Elas querem ter mais lazer e viajar mais, comprar mais, coisas supérfluas, coisas inúteis. E elas não estão nem aí para quem não come, para quem não tem água, para quem não tem saúde. Se elas estivessem aí, elas estariam buscando soluções, propondo soluções. Mas não, elas só propõem o ódio. Os discursos de ódio mostram claramente a ignorância e a miséria dentro dessas pessoas. Quanto mais ódio no discurso, mais miséria e ignorância. E é por essas pessoas que eu lamento. São tantas dessas pessoas que nos cercam e é lamentável ver que elas têm tudo e não conseguem ser felizes e não são gratas, não conseguem agradecer o que têm e ainda invejam e têm ódio daqueles que estão lutando para ter um pouco. Mas é isso aí, o vídeo era só para dar esse alerta mesmo e até o próximo, falou!